Com 1 ano de idade, minha preocupação era bem simples de entender. Chorar no meio da noite pra minha mãe me alimentar e não me ver sofrer. Dependente de um colo quente, de um carinho e proteção, sem saber que lá fora já existia tanta dificuldade e pressão. Com 2 anos de idade, tentando dar meus primeiros passos pelo chão, caindo, levantando, ouvindo aplauso e também bronca de montão. Aprendendo a falar mamãe, papai, tentando me comunicar, sem imaginar que um dia eu teria contas pra pagar. Com 3 anos, medo do escuro quando apagava a luz do quarto, correndo pro colo da mãe quando ouvia qualquer barulho no armário. Minha preocupação era só dormir tranquilo até o sol nascer, sem saber que um dia o medo seria não ter o que comer. Com 4 anos querendo o brinquedo que via na televisão, mas ouvindo meu pai dizer: filho, agora não dá não. Aprendendo que nem todo desejo vira realidade, que às vezes o dinheiro não acompanha a vontade. Com 5 anos chegou a escola e no uniforme novo no corpo, chorando no portão, querendo voltar pro abraço que era meu conforto. Minha preocupação era aprender letra e número no papel, sem saber que a vida ainda ia ficar bem mais cruel. Preocupação virou minha companheira desde o primeiro dia, crescendo junto comigo na tristeza e na alegria. Cada idade traz um peso diferente pra carregar na mão, e no Brasil viver já é sinônimo de superação. Virou minha companheira desde o primeiro dia, crescendo junto comigo na tristeza e na alegria. Cada idade traz um peso diferente pra carregar na mão, e no Brasil viver já é sinônimo de superação. Com 6 anos já entendendo que precisava prestar atenção, porque errar na lição virava bronca e reclamação. O professor falava de futuro como algo importante demais, mas na minha cabeça eu só queria brincar, rua e correr mais. Com 7 anos, tabuada virando pesadelo na madrugada, tentando decorar números enquanto a mente ficava cansada. Minha preocupação era tirar nota boa no boletim, pra não ver o olhar decepcionado da minha mãe olhando pra mim. Com 8 anos, começando a entender a diferença social, colega chegando com lanche caro, mochila nova e material, enquanto eu levava pão simples enrolado no papel. Aprendendo cedo que a vida nem sempre é fiel. Com 9 anos, ouvindo adulto fala de dinheiro e inflação, sem entender direito, mas sentindo aquela tensão. Quando faltava alguma coisa dentro da geladeira, eu via minha mãe preocupada a semana inteira. Com 10 anos, já pensando no tal ser alguém na vida, mesmo sem saber qual era a estrada escolhida. Minha preocupação era não decepcionar quem lutava por mim, sem imaginar quantas lutas ainda iam vir. Preocupação virou minha companheira desde o primeiro dia, crescendo junto comigo na tristeza e na alegria. Cada idade traz um peso diferente pra carregar na mão, e no Brasil viver já é sinônimo de superação. Com 11 anos, mochila pesada nas costas todo santo dia, professores dizendo que estudar era a única garantia. Minha preocupação era entender aquela matéria difícil demais, enquanto a cabeça já começava a querer saber de outras coisas a mais. Com 12 anos, adolescência chegando sem pedir licença, mudando o pensamento, mudando também a aparência, começando a sentir vergonha, medo de errar, querendo me encaixar em algum lugar. Com 13 anos, ouvindo falar de profissão e responsabilidade, mesmo ainda vivendo a inocência da idade. Minha preocupação era descobrir quem eu queria ser, mas sem saber direito como fazer acontecer. Com 14 anos, pressão aumentando dentro da escola, ouvindo falar que o tempo é passageiro e ele não volta, começando a perceber que a vida exige decisão, mesmo quando a mente ainda vive em uma grande confusão. Com 15 anos, pensando no futuro com medo e ansiedade, ouvindo falar que o mundo lá fora cobra mais maturidade. Minha preocupação era não me perder no caminho, tentando achar, tentado encontrar, tentando meu próprio destino sozinho. Com 16 anos, ouvindo falar de vestibular e profissão, como se o futuro dependesse de uma única decisão. Minha preocupação era escolher o caminho certo, mesmo sem saber se ele seria bonito ou deserto. Com 17, ansiedade batendo na porta antes de dormir, pensando se algum dos meus sonhos ainda poderia existir, enquanto
enquanto via notícias falando de crise e desemprego. Eu já senti o medo chegando cedo. Com 18 anos, título na mão e responsabilidade chegando. Primeiro voto, primeiro passo e o mundo me chamando. Minha preocupação era entender meu papel na nação, mesmo vendo tanto erro, tanto crime, tanta confusão. Com 19, procurando minha prima vaga, estágio ou ocupação. Mando currículo pra todo lugar, esperando resposta chegar. Cada não virava um peso dentro do peito, mas desistir nunca pareceu o jeito. Com 20 tentando entrar no mercado de trabalho, sabendo que a concorrência não dá descanso nem atalho. Minha preocupação era conseguir um pouco de estabilidade, mesmo sabendo que isso parecia raridade.